Salve a todos! Vamos conversar um pouquinho hoje sobre saúde mental. A instrução dos bons espíritos hoje que estão acompanhando aqui pediram para nós conversar um pouquinho sobre isso, tá? Então, meus irmãos, o que acontece? A saúde mental, como a gente vê, hoje em dia tá tucanando bastante as pessoas, né? Ainda mais depois de pandemia, depois de enchentes aqui no Rio Grande do Sul, né? Principalmente muitas pessoas nos procuram, né, para ter aquela palavra de conforto, né, para tirar aquelas dúvidas também, o que eu fiz que eu passei por isso, né, e tudo mais, né. A gente tem que seguir sempre dois lados, tá, pessoal? Nem tudo é espiritual, em primeiro lugar, tá? Às vezes vou dar um exemplo aqui, meio grosseiro para vocês entenderem melhor. Às vezes tu tá fora da casinha, digamos assim, né? E muitas vezes isso é orgânico e não é espiritual. Não temos que ser aqueles fanáticos, tudo é espiritual. Não é bem assim não, tá? Muitas vezes falta de vitamina, né? Uma parte alterada no teu organismo, né? Por exemplo, de vitamina B6, vitamina B12, lítio, né? Dopamina, serotonina, são coisas que muitas vezes estão alteradas no organismo da gente, né? Entendeu? Outro está trabalhando demais, aí tem gente que já fala, é um obsessor me incomodando. Não, né, pessoal, não podemos ser ao ponto de ser fanáticos assim, né? Agora, tu te conhece, né? A gente sabe quem nós somos, a gente sabe o nosso corpo, a gente conhece o nosso pensamento. Quando tu já fez a parte das consultas médicas também e tá tudo em dia, tu viu que tu não tá trabalhando demais e mesmo assim a coisa não melhora, né? Aí sim, é espiritual, entendeu? E tem às vezes que as duas coisas também, né? Porque muitas vezes os espíritos se aproveitam, né? Fulano não tá bem, vamos cair de pau em cima dele, né? Aí tem os dois lados também, né? Então, eu sempre aconselho fazer as duas coisas, né? Corre com o lado espiritual e também com o lado material. Porque temos que consultar, a gente não pode esquecer que nós somos um corpo que ele envelhece. É um corpo perecível, é um corpo orgânico, uma coisa que fica doente sim, né? Tanto que depois que a gente desencarna, ele apodrece lá no caixão, né? Tá? Então temos que cuidar sim os dois lados, né? Como se diz, tem que ficar com um olho aberto e um fechado, né? Um olho no peixe e o outro no gato. Tá, pessoal? Temos que correr sempre para esses dois locais aí. Então, meus irmãos, mas uma das coisas também que eu queria comentar com vocês hoje, né? É essa parte, principalmente mental das pessoas, né? Meus irmãos, muitas dessas pessoas, tá? Eu lhe digo sim, que é verdade, porque tem pessoas que já se trataram comigo, tá? Inclusive deixaram de precisar de medicamentos controlados. Olha para te ver a tamanha gravidade da coisa que é, né? Meus irmãos, muitas vezes são reencarnações passadas vindo à tona novamente. Tem muitos espíritos aí, muitas falanges, né, de pessoas que nós faziam mal em reencarnações passadas. Nós não somos anjos, não. Anjo não estaria reencarnado na Terra, né? Não somos santos, né? Todos os nossos maiores médios aí da humanidade, como Chico Xavier, né, Divaldo Franco, nosso querido Divaldo, todos eles também sempre disseram que não são perfeitos, né? E estão aí, né, em busca da evolução, auxiliando e sendo auxiliados também. E é assim com todos nós. Então, temos que lembrar, meus irmãos, que nessas reencarnações passadas nós já fomos sim pessoas do mal, fomos delinquentes, já fizemos muita coisa errada assim. E aí chegou um dia que nós acordamos para a vida, né? E acabamos e reencarnamos para poder evoluir e fazer esse lado espiritual novamente, né? E poder evoluir moral e espiritualmente. Então, meus irmãos, onde eu quero chegar é o seguinte: temos sim um lado da obsessão, e a gente fazendo esse tratamento espiritual, a gente acaba que fica bem. Tem muitas pessoas
que estão dentro de manicômios, tá? Dentro de casas psiquiátricas aí, tá? Que quando regulam o lado orgânico, que muitas vezes, como eu disse, é orgânico, né? E ainda continuam sendo obsidiados. E aí, muitos deles estão com obsessores na volta deles. Obsessores, muitas vezes, nós já fomos obsessores de outras pessoas em reencarnações passadas também, quando nós estava à deriva aí, e não queria reencarnar para passar pelo nosso aprendizado e a nossa evolução. Muitas vezes nós fomos obsessores. E aí, essas pessoas que nós obsidiávamos em reencarnações passadas, agora inverteu o papel. Nós reencarnamos, né? Porque nós reconhecemos que nós estávamos errados. E aí, essas pessoas que nós fizemos sofrer estão à nossa busca. E muitas vezes estão atrás da gente aí. Claro, tem os zombeteiros também, né? Que alguns espíritos aí que às vezes só querem ver tu sofrendo e ficam dando risada na cara da pessoa, né? Mas resumindo então, meus irmãos, tá? Tem os dois lados da moeda. Tem o lado orgânico, né? E tem o lado espiritual. E às vezes os dois se juntam numa coisa só também. Então, temos que estar sempre com o olho aberto e um fechado, tratando os dois lados sempre, tá, meus irmãos? Não podemos descuidar disso daí, não. Eu tenho, como eu disse no início da conversa, da instrução, tem pessoas que tiveram internadas em casas, em manicômios, sabe? Tomando, olha, uma sacola de medicamentos controlados. Hoje em dia não uso mais nada depois que começaram a se tratar o lado espiritual. Porque, como eu disse, muitos eram obsessores, né? Olha só, dá um exemplo aí para vocês, bem grosseiro. Um médico que chega, tu chega no médico e diz para eles que tu tá vendo espíritos, conversando, né? O que eles vão achar? A maioria ainda acha que tu é louco, vão te tocar medicamento controlado, mas não é bem por aí o foco. Como eu disse, né? Um bom médico vai fazer os dois lados, vai pedir exames para ver o teu lado orgânico, né? E também o lado espiritual. Aí vai tirar a conclusão depois. Como eu disse, mais uma vez, muitas pessoas já se tratando comigo deixaram de tomar esses medicamentos controlados porque era espiritual. Então, meus irmãos, olhai e vigiai hoje e sempre, tá? E tratar os dois lados, né? Da saúde, orgânico, né? Com a medicina terrena, e também o lado espiritual com nossos bons espíritos. Um grande abraço e que assim seja.